Olá, e sejam muito bem-vindos a este canal. Este vídeo que você vai assistir agora, ele é um trechinho de um treinamento que eu ministrei para uma galera muito especial lá no Pipoca Ágil, e eu resolvi trazer um pedaço aqui para o YouTube também, para que você também possa aproveitar. Esse treinamento, ele foi bem extenso, foi de 2 horas e meia mais ou menos. Eu trouxe um pequeno trecho, mas se você gostar, se você deixar o seu like, se você comentar bastante aqui, quem sabe eu trago uma parte 2 aí desse treinamento, que foi muito legal. Esse treinamento ele foi voltado para uma galera que não está trabalhando necessariamente com agilidade ou não tem experiência, é uma galera desse projeto que não tem tanta experiência, então foi um treinamento muito mais voltado para um público inicial. Então, se você não trabalha com agilidade, se você não tem experiência, se você quer aprender um pouquinho aí da base, né, de como funciona a agilidade, então eu sugiro que você continue assistindo para que você aproveite aí um pedacinho desse treinamento. Então, bora lá começar, meu povo. Muito bom dia agora oficialmente, né? Vocês vão me ver aqui, ó, dentro da apresentação de vocês, porque é um pouco mais fácil a visualização aqui dentro da salinha do Meet, né? Senão eu estaria perdida aí no meio da multidão, vocês iam ficar caçando onde que ela tá, procurando o que que eu tô falando, então eu achei mais fácil eu estar aqui dentro da própria apresentação. Então, vocês vão ver a bolinha voando para lá e para cá, de um slide para outro, tá? Antes da gente começar, eu queria agradecer ao Y, inicialmente, né? Porque graças ao Y e ao Pipocagem, nós estamos conseguindo fazer esse treinamento, esse workshop para vocês. E eu espero contribuir aí com a comunidade linda do projeto de simulação. Eu espero contribuir com vocês, então fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida em qualquer momento, tá? Mas assim, o que é agilidade, gente? Realmente é tudo isso que vocês falaram e mais um pouco, né? Quando a gente olha para o nome agilidade, geralmente a maioria das pessoas associa a velocidade, a rapidez, a fazer correndo, a você ter um corpo ágil, você conseguir correr uma maratona e tal. Mas na verdade, agilidade não é sobre isso, né? Eu trouxe um textinho aqui, mas a gente não se preocupe em ler, porque a gente vai discutir um pouquinho ele, né? Mas em resumo, a agilidade, ela é, cadê o mouse? Aqui. Ela é um conjunto de práticas, comportamentos, processos e ferramentas aplicadas quando a gente aplica isso tudo junto, né? E o que que é isso? É a somatória de várias coisas, né? Porque quando a gente fala em conjunto de práticas, a gente está falando do quê? Dos nossos famosos frameworks. Então, a gente tem Scrum, Kanban, Safe, XP, Lean, bolinhas de gude, Scrumbles e BA. Então, esses conjuntos de coisas, esses conjuntos de práticas, são várias coisas que se juntam para a gente conseguir trabalhar de alguma forma, né? Então, são as formas de fazer determinadas coisas. Quando a gente fala sobre comportamento, é onde entram os nossos soft skills, que é isso, inclusive, que eu ensino dentro das mentorias, né? E o que é soft skill? São as habilidades comportamentais que você tem, né? Ou que você aprende a ter, né? Porque às vezes a gente não nasce com todas as habilidades, né? Então, as habilidades, elas são algo que você pode aprender com elas. Então, por exemplo, a habilidade de falar em público, a habilidade de negociar, de argumentar, de ser mais empático, porque sim, a habilidade de ser empático também é uma coisa que é possível aprender, né? Somado ao quê? Aos processos, que é o passo a passo de como executar determinada coisa, né? Imagina como eu vou fazer aí, sei lá, vou me inscrever no Gmail, vou criar um e-mail. Qual que é o passo a passo? Eu vou abrir o browser, aí eu vou digitar lá www.gmail.com, vou clicar para fazer conta. Então, este passo a passo é um processo, né, de como fazer alguma coisa para chegar a um determinado objetivo. E quando a gente fala de ferramenta, as ferramentas são elas que possibilitam para que tudo isso aconteça. E o que é ferramenta? Ferramenta é quando é aquela forma que a gente acompanha as coisas. Então, por exemplo, as ferramentas que a gente utiliza para fazer cerimônia de retrospectiva. Então, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. A gente tem Miro, tem várias ferramentas Wheezy, Retro, então tem várias ferramentas que a gente consegue utilizar. Ferramentas, por exemplo, para desenvolver o código, onde você coloca lá o seu código para fazer aquele produto maravilhoso. Então, tudo isso são as ferramentas que possibilitam a gente conseguir chegar em um determinado lugar, né? Tudo isso aplicado junto, corretamente aplicado, é o que a gente fala que é agilidade, né? Então, é a somatória desse monte de coisas. E quando a gente olha para a agilidade, não tem como a gente não olhar para o nosso passado, a gente não olhar
de onde que surgiu isso, de como que essas coisas todas vieram à tona e como que a gente chegou hoje, em 2024, do jeito que a gente está hoje, né? Então, que é o que a gente fala sobre entregar valor para o nosso cliente, né? E aí, quando tudo era mato, lá atrás, na década de 80, 90, não sei se você é um jovem que nasceu nos anos 2000, mas eu sou de 88, então quando na década de finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, no início ali no auge das montadoras de carro, aquelas grandes indústrias, né, existiam muitos processos que já existiam naquela época, né, dentro das empresas, e ali na década de 90, quando a gente estava com a ascensão da internet, né, então a internet ela já existia, mas ela estava ganhando aquele boom que foi muito rápido, foi quando surgiram os primeiros desenvolvimentos de software, né? Que é o que a gente conhece hoje como os nossos famosos waterfall. Você já deve ter ouvido falar, né? O projeto Cascata, projeto Waterfall. O que que significa isso? Eles vieram dessa época, né? Que é o projeto que a gente chama de projeto linear. Então, ele era um modelo de trabalho que a gente tinha a análise de requisitos, então eu levantava todas as informações ali e eu tinha um longo período de construção para que eu fizesse o lançamento e lá na frente aquele software está funcionando na mão do cliente, que é a aceitação do mercado, né? Então, que era o lançamento. Então, eu passava um tempão desenvolvendo para que lá na frente eu conseguisse entregar esse projeto, esse produto na mão do meu cliente. E não, por um longo período de tempo, isso super funcionou, né? Funcionou por muitos anos, especialmente dentro das indústrias, né? Dentro de grandes empresas como Toyota, vocês já devem ter ouvido falar, se você for lá nas histórias de como que a agilidade surgiu, você vai ver muito exatamente isso, porque são formas de trabalho que vieram daquela época, né? Um formato de trabalho que veio lá da indústria, lá das grandes montadoras de carro dessa época, lá da década de 90 aproximadamente. Só que, né, com o passar do tempo, este modelo de trabalho ele começou a ficar obsoleto, né? Então, é um modelo que acabava gerando um ambiente muito inflexível. E muitas vezes, esse produto ele era lançado depois de meses, e quando ela era lançado, já não servia mais, né. Então o mercado ele começou a exigir muito mais velocidade para a entrega das coisas, né. Foi aí que no finalzinho ali dos anos 90, início dos anos 2000, né, começo do século que estamos atualmente, várias pessoas se reuniram, né, um grupo de pessoas ali, os desenvolvedores maravilhosos se reuniram, eh e começavam a discutir formas de trabalho mais leve, para que a gente conseguisse adaptar melhor os produtos, para que a gente não levasse meses para entregar alguma coisa. Foi daí que nasceu o nosso querido formato de agilidade, né, que se baseia exatamente em entregar um pedacinho, construir mais um pedacinho, entregar mais um pedacinho, construir mais um pedacinho, que é aí onde nasce o conceito de incremento, né, incremento veio dessa era da agilidade, onde a gente conseguia entregar valor para o nosso cliente baseado em pedacinhos que a gente vai entregando. Foi daí que nasceu este conceito, né. Então, durante toda esta jornada, desses últimos 20 e poucos anos, né, 23, 24 anos, foi assim que o mercado começou a entender que era um formato interessante de trabalho, porque a gente não demorava tantos meses para entregar as coisas na mão do nosso cliente. E aí, quando a gente fala sobre os valores, eu quero que vocês saiam daqui, ó, com a cabeça bem aberta, entendendo exatamente o que que significa, de fato, esses valores, tá? E o primeiro deles, a gente fala sobre o valorizar muito mais os indivíduos e as interações, elas são mais valiosas do que processos e ferramentas. Ou seja, eu tenho os indivíduos e as interações entre eles acima dos processos e ferramentas. Significa que processo e ferramenta é coisa ruim, que a gente não precisa olhar para isso? Claro que não. E é aí onde mora o grande erro das pessoas, de ter mais reuniões, mais interações, mais conversas e deixar para lá os processos e as ferramentas. Não, os processos eles são importantes, eles são muito importantes, porque sem eles a gente não consegue fazer o passo a passo, que é aquele passo a passo que a gente comentou, né. Então eu vejo muitas pessoas negligenciando
este lado direito, né, dos valores, que são muito importantes também. Mas se a gente colocar entre hierarquia de importância, os indivíduos e as interações, elas vêm primeiro, tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem hoje. O segundo valor, que é o software em funcionamento, é muito mais importante do que uma documentação super elaborada, uma documentação muito abrangente. Documentação é importante? Claro que é importante, gente. Não deixe de documentar, pelo amor de Deus. Então, você que é dev, meu lindo, minha linda, documente, comente seu código. Você que é PO, você que é SM, analista de requisito. Documente bem a sua história. Faça com capricho, faça com carinho, porque isso é importante. Mas, de novo, entre uma hierarquia de importância, a gente tem o software funcionando. É muito mais importante o meu produto está funcionando lá na mão do meu cliente do que eu ter um monte de documentação e o troço não está funcionando, tá? Então, entendam esse nível de importância que é mais importante. Terceiro ponto, a colaboração com o consumidor, com o nosso cliente, é muito mais importante do que grandes negociações de contrato, né? Esse terceiro ponto fala muito mais sobre a gente estar mais preocupado em olhar para o cliente, em pensar como cliente, em ouvir o cliente. Tudo isso é muito mais valioso do que eu ter só um contrato lá assinado com ele, né? Então, é importante ter contrato? Com certeza. Mas é muito mais importante eu entender como o meu cliente pensa, o que que ele quer, o que que ele espera do meu produto. E quarto ponto, mas não menos importante, a gente tem o responder a mudanças e transformações, sendo mais importantes ou mais relevantes, mais valiosos do que seguir um plano. E aí aqui, gente, é onde a mãe chora e o filho não vê. Por quê? É aqui onde as pessoas confundem muito. E eu vejo muitas pessoas, infelizmente, desmerecendo a agilidade, né? "Ai, porque eu preciso só responder as mudanças. Meu cliente quer que a gente coloque o botão desse jeito e não assado, e não tem planejamento, e fica aquela zona". E agilidade não é isso, né? O seguir um plano é muito importante, porque o plano, o planejamento, ele é aquela bússola que vai te guiar para o caminho certo, né? Mas é claro que quando a gente fala de responder às mudanças e às transformações, a gente está olhando muito mais para o nível do que o mercado espera, né? Então, às vezes eu vou lançar um produto e dependendo do tempo que eu vou levar para lançar aquele produto, pode ser que quando eu lance ele já seja obsoleto, ele já seja algo que as pessoas não vão utilizar, né? Então, dentro das organizações, existem muito algo que vocês devem ter passado, vocês já devem ter passado muito, que é o famoso top-down, né? Quem nunca? Quem nunca passou por um top-down, de vem lá o diretor e pede de última hora para que uma história não planejada entre dentro da sua sprint, e aquilo causa um desconforto para todo mundo, tal. E a grande questão é que dizer que o top-down ele não existe é utopia, né? É mentira, assim, é querer viver no mundo de fantasia da Disney. Porque isso não vai acontecer. Os top-downs, eles sempre vão existir e eles sempre vão acontecer e não tem jeito. A grande questão é como a gente lida com tudo isso, né? Como a gente lida com tudo isso, já vou deixar você falar, Pri, a responder essas mudanças que são esperadas. É importante seguir um plano, por quê? Porque é ele que vai nortear, né. Então todos os dias coisas novas nascem dentro do mercado, coisas constantes estão mudando, então é importante que você estando dentro de um time, dentro de uma squad, é importante que você entenda os porquês que aquelas mudanças estão sendo pedidas de última hora, digamos assim, né. Então não se desespere, a minha sugestão para você nesses momentos é que você tente lidar com isso da melhor maneira possível. E aí é onde entra você SM, você PO, você analista de requisito, que interage muito com o cliente ou com a estratégia da companhia, entenda o porquê que aquela demanda está sendo passada de última hora, por que que aquela demanda é importante, e aí você traz isso para dentro do time da melhor forma possível. Vamos falar então do nosso querido, ele, maravilhoso, a base fundamentada de toda agilidade, ele é o mais conhecido, ele é o mais aplicado nas grandes companhias, né, que é o nosso querido Scrum. E o Scrum, gente, ele é um dos primeiros, né, um dos primeiros frameworks que surgiram lá naquela
lá no início dos anos 2000, que eu comentei com vocês, então ele foi um dos primeiros. Então ele é uma base muito mais estruturada quando a gente fala sobre frameworks, tá? Mas hoje em dia existem vários que existem dentro da companhia. Mas os pilares, a essência, né, eles bebem muito da água do Scrum, que foi um dos primeiros que apareceram, tá? E aí, quando a gente fala de Scrum, ele tem a sua base fundamentada em três principais pilares que são esses, né? Então, a gente tem a transparência, a inspeção e a adaptação. Né? O Scrum, ele nada mais é do que um conjunto de práticas é, que levam a gente do ponto A até o ponto B. Então, é um conjunto de coisas, de artefatos, de eventos, de reuniões e tal, que juntos a gente consegue entregar mais valor para o cliente. Porque entregar valor para o cliente é o objetivo de qualquer framework no final, tá? Então, o Scrum, ele é uma das formas da gente levar isso para o nosso cliente. E quando a gente fala de transparência, transparência a gente usa como base principal, por quê? Porque todo mundo precisa estar na mesma página, né? Então, quando você está desenvolvendo lá, quando você está dentro da sua squad, o que mais acontece é a gente ter aquele board, né, com todas as nossas histórias. E por que que o board ele é tão importante? Porque todo mundo está vendo o que está sendo feito, né? Todo mundo está dentro da mesma página, está todo mundo dentro do mesmo board está conseguindo ver o que está sendo feito. Né? Por isso que ele é tão importante, é de você dar visibilidade para que todo mundo fique na mesma página. E muito para além disso, a gente não tem só dentro do nosso squad as pessoas que querem ver o que está acontecendo. A gente tem pessoas que estão do lado de fora, que é o que a gente chama de stakeholder. Quem é stakeholder? É todo mundo que faz parte do seu contexto ali, de alguma forma, e que contribui diretamente para a entrega daquele time. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, você vai ter um tech lead, a gente vai ter um cliente externo, a gente vai ter uma área de, sei lá, arquitetura, comercial, marketing. Todos eles podem ser clientes do meu produto, todos eles podem contribuir de alguma forma com o meu produto, que aí é onde entra esse conceito de stakeholder, tá? A gente tem a tal da inspeção. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo e vendo se deu certo. Desenvolvendo, vendo se deu certo. Eu estou o tempo todo inspecionando para ver se o que eu estou entregando para o meu cliente está fazendo sentido. Por isso que quando a gente viu ali naquela linha do Agile, a diferença entre a agilidade e o formato de waterfall é exatamente isso, porque eu desenvolvo, eu entrego e eu vejo se deu certo. Eu entrego e vejo se deu certo. E eu estou constantemente ali pegando o feedback do cliente. Então, eu estou inspecionando com frequência. E a gente tem a tal da adaptação, e a gente fala muito disso, né? E aí a adaptação, ela é bem abrangente. Quando a gente fala sobre adaptação, existem vários contextos, né? Então, desde você saber lidar com o top-down, a você adaptar aquele botão que na verdade não deveria ser azul, deveria ser rosa. Então entra muitas questões dentro da adaptação. E se eu puder falar sobre esses três pilares e dizer qual é o mais importante, eu diria que seria a adaptação, porque ele é a base para a gente conseguir fazer muitas coisas, né? E quando a gente fala dentro do Scrum, a gente tem os tais dos ciclos curtos e efetivos, que é onde entra muito essa questão da inspeção que a gente comentou, né? Então, a gente tem um ciclo curto de trabalho, que geralmente varia de uma semana, 15 dias, no máximo ali um mês, né? Então, tem sprints dentro dos times que podem durar até um mês, mas se passar muito disso, eu não recomendo, porque aí deixa de ser um ciclo curto para ser um ciclo longo, e essa não é a ideia, né? Então, a gente tem ciclos curtos e efetivos de trabalho. E o Scrum, ele traz exatamente isso. A gente desenvolve e entrega. A gente desenvolve e entrega sempre de forma efetiva e entregando valor para o nosso cliente. A gente tem um outro ponto também que é permitir mudanças. E quando a gente fala de mudança, não é aquela na casa da mãe Joana. Ah, muda um monte de coisa no meio do projeto. Não é isso. Quando a gente fala de mudança, a gente fala de adaptação ao que o mercado está pedindo. E aí entra muito a questão do top-down que a gente comentou, né? O top-down, ele vai existir, gente. Toda a questão é como a gente lida com ele, né? Então, existem necessidades de mudança? Então, vamos adaptar isso aí para que a gente mude da forma que o mercado está exigindo, né? E a abordagem do Scrum, eu comento muito, falo para todas as pessoas que estão começando ali no período da agilidade, estuda o Scrum por quê? Porque ele é
o pai de todo mundo, eu digo, né? Ele é o pai de todas as outras metodologias que vieram depois. Mas eu sempre recomendo que, para quem nunca trabalhou com isso, comece pelo Scrum, né? Por quê? Porque ele é, eu até coloquei aqui nesse ponto, que eu recomendo ele para que você use inicialmente, por quê? Por ser um framework mais estruturado, você tem que seguir algumas regrinhas ali que fazem parte das melhores práticas, vão te dar a base para você aprender, para você ser um time disciplinado, para você aprender tudo aquilo que você precisa entregar. E aí, quando você ganha mais corpo, você parte para outras formas de trabalho, né? Porque o Scrum ele tem essa estrutura um pouquinho mais assertiva nesse sentido. Então, para times que não se conhecem, para times que não trabalham juntos, né, há muito tempo, ou que não conhecem o produto, o que eu recomendo geralmente é começar exatamente pelo Scrum, né? É claro que se esse time tem entregas estruturadas, né? Então, se você tem entregas cadenciadas, entregas frequentes, eu recomendo o Scrum. Mas se não, você não tem, a gente parte para outra metodologia que vai se adequar melhor ao que você espera. Vamos partir então para a gente falar um pouquinho sobre os eventos do Scrum, né? E dentro desse framework existem vários pontos importantes, várias coisas que acontecem, que são as famosas cerimônias ou famosas ritos, né? Que a gente chama que o Scrum tem. Então, tem esses eventos principais, que nada mais são do que eventos que acontecem dentro de um período de tempo. Que período de tempo é esse? A nossa sprint, né? A gente tem como o primeiro deles o refinamento. O refinamento, ele é tratado em muitos contextos como um processo, né? Não necessariamente como um evento do Scrum, tá? Mas eu gosto de tratar ele como um evento e eu gosto que ele faça parte do evento, porque muitas pessoas, infelizmente, ainda negligenciam essa cerimônia, né? Negligenciam a importância dela. E exatamente a gente traz o refinamento, por quê? Porque ele é a base para a gente começar a desenvolver qualquer coisa, né? Então, ele é a cerimônia que vai te dar a possibilidade de você discutir, entender o que vai ter nesse backlog, quais são as informações que você precisa para começar a desenvolver. Pô, eu preciso desenvolver isso, eu vou precisar disso, 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 eu vou precisar de uma API fulana de tal, eu vou precisar conversar com o comercial, Então, aqui nesse momento é onde você vai condensar todas as informações, né? Então, definir tudo aquilo que vai ser implementado, aquilo que você quer para o seu produto, né? Então, a cerimônia de refinamento, se você for pesquisar lá dentro do guide do Scrum, se um dia você for tirar alguma certificação, alguma coisa assim, você vai ver que ela não é retratada como uma cerimônia de fato. Mas eu gosto de trazer ela, por quê? Porque ela é muito importante, né? E tem muita gente que ainda não sabe como faz ou negligencia esse processo, né? E aí, quando que essa cerimônia ela deve acontecer? Depende, né? Tem times que fazem é, é, refinamento toda sprint, antes da sprint começar. Tem time que não. Então é conforme a necessidade. Vai depender muito do que o seu produto, o que o seu produto precisa, né? Se é um monte de coisa que você precisa verificar, então essa cerimônia ela vai acontecer aí periodicamente, a cada 15 dias, um mês, depende também do tempo de sprint que você tem, tá? A gente tem um segundo carinha, que é o nosso querido planejamento, que aí aqui o que vai acontecer? A gente vai dividir as tarefas de fato. É aqui onde você vai ter as suas histórias escritas, você vai subdividir exatamente tudo aquilo que vai entrar lá na sprint de fato, é aquilo que você vai desenvolver. Então, imagina que o refinamento, eu tenho todas as informações, eu tenho todas as coisas que eu quero fazer, e aí aqui no planejamento você vai dividir. Pô, então o que vai entrar nessa sprint agora? O que a gente vai desenvolver nos próximos, sei lá, 10 dias, nos próximos 15 dias? É esse momento do planejamento. Você vai subdividir, vai dar nome aos bois, então fulano vai pegar essa tarefa, aquele ali vai fazer aquilo e tal. Então você vai preparar aquele período de tempo que é o que a gente chama de sprint, tá? E durante o seu sprint acontecem outras coisas. A nossa famosa daily, né, que é uma reunião de acompanhamento, que é aquele momento onde você vai partilhar conhecimento, vai ajustar a rota, né, eventualmente se surgir um top-down, pô, gente, se surgiu isso aqui que é mais importante, vamos deixar essa tarefa aqui de lado, vamos priorizar isso aqui. Então, são esses momentos de dele que a gente discute e às vezes modifica aí a rota que a gente tem
né? Então, essas reuniões, elas são importantes. Eu recomendo que ela aconteça todos os dias? Sim, mas que sejam curtas. Se a daily ela está passando de 20 minutos, está passando para meia hora, talvez ela precise ser revista, né? Talvez estejam sendo discutidas coisas que às vezes não são necessárias, né? Então, eu recomendo que ela aconteça todo dia, porém, tem time que não quero fazer dele todo dia. E a gente até brincou em algum episódio, né, Ibson, que tem gente que fala, não quero fazer dele todo dia, e tudo bem. Se esse time estiver entregando, se estiver tudo certo, tá rodando, não tem porquê, não força a barra, não tem problema. Não é uma regra, né? Lembra da adaptação? Lembra da adaptação? Então a gente vai adaptar conforme a necessidade daquele time. E a gente tem um quarto ponto que é a nossa cerimônia de review. O que é a review? Né? É o momento onde o time vai apresentar tudo que foi feito. Porque é aquele momento onde você vai comemorar com a galera tudo que foi feito. Eventualmente você vai contar o como foi feito. Né? Quando eu trabalhei na minha última experiência como CLT, a gente fez um formato diferente. E aí eu conto isso até no vídeo, que está lá no canal no YouTube, que ela é de uma cerimônia diferente. A gente fez da review um grande acontecimento dentro da empresa. A gente fazia uma live interna, onde cada squad ia apresentar as suas entregas nessa live, para toda a companhia. Né? Então, a gente fez um formato diferente, mas por quê? Porque a gente queria que essas squads tivessem visibilidade. Então, nós que éramos do time de agilidade, a gente pegava essa galera e engrandecia o trabalho delas. Então, eventualmente, as pessoas usavam essa live para aprender como determinada funcionalidade que vai ao ar dia tal, ou que foi ao ar dia tal, funcionava. Então, muitas pessoas, por exemplo, comercial, marketing, participavam da live, assistiam essa live para entender como é que aquela funcionalidade funcionava. Então, é um formato completamente diferente, mas que deu super certo para que a gente conseguisse engrandecer o trabalho dessa galera. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a retrospectiva, que também é um outro momento em que muitas pessoas não fazem ou negligenciam de fato, né? Então, olhar para o que foi feito é muito importante. Por quê? Porque, de novo, é aquele momento de adaptação. É aquele momento, já vou deixar você falar, Gi, é o momento onde você vai olhar para trás e falar assim, pô, isso aqui deu muito certo, isso aqui não deu certo. Como que a gente pode melhorar para a próxima sprint, para que aquilo que aconteceu de não tão legal assim, melhore, né? Então, esses momentos de reflexão, eles são muito importantes para que a gente consiga aprender. Porque lembra lá no início? Agilidade é sobre aprendizado todos os dias. Então, como é que eu aprendo a cada ciclo de trabalho a melhorar, a trazer mais valor para o meu cliente, tá? E a gente tem uma última questão, gente, que assim, não existe uma cerimônia, um momento específico que o Scrum pregue para isso, mas existe um momento de teste. Teste também é muito importante, né? Mas o teste ele acontece em curso durante ali aquele período de desenvolvimento, né? Então, o desenvolvedor vai fazendo, então ele vai lá em algum momento dentro da sprint e entrega na mão do nosso lead QA para ele testar. Então, não existe uma cerimônia específica para isso, mas o momento de teste ele também é muito importante. Então, ele faz parte ali do combo como um todo, tá? Aí a gente tem, galera, um ponto muito interessante que eu gosto sempre de abordar, que são os papéis e as responsabilidades, né? E dentro do Scrum a gente tem esses papéis e essas responsabilidades muito bem definidos, né? Em outras metodologias também existem com outros formatos, outras nomenclaturas, digamos assim, mas dentro do Scrum a gente tem os papéis muito bem definidos. Então a gente tem um carinha que vocês conhecem bastante, que é o nosso querido Product Owner, né? O que que ele faz? Ele é o ser humaninho que tem a visão do produto. Ele é o cara que tem a visão holística, é o cara que faz o contato com o cliente, que ele levanta os requisitos, né? Então, o PO e o analista de requisitos, por exemplo, podem existir em funções diferentes, em alguns momentos eles também podem ser a mesma pessoa, né? Então, em algumas empresas não existe PO, existe analista de requisitos. Então, em algumas empresas não existe analista de requisitos, existe PO. Então, basicamente, o que o PO faz é definir as necessidades do cliente, né? Então, ele vai transmitir a visão que o cliente está querendo daquele produto para o time. Então, ele é o cara da ideia, ele é o cara que vai trazer todo este conceito do que o cliente quer e vai traduzir isso para o time.
Que time é esse? O time de desenvolvimento, né? Então, aqui no time de desenvolvimento, a gente tem a galera que bota a mão na massa no sentido de realizar aquilo que o cliente quer, né? Então ele é o cara que traz o como, né? Como que isso vai ser feito? É um time que geralmente é auto-organizável, e quando a gente fala de auto-organizável, é uma galera que é organizada no sentido de ter as suas demandas muito bem feitas, né? Multidisciplinar, por que multidisciplinar? De onde vem isso? Porque são pessoas que têm conhecimentos diferentes, mas que juntas elas conseguem entregar valor para o nosso cliente, né? Então, a gente tem aqui os especialistas de como faz, né? Eles são as pessoas que vão, de fato, dar vida ao que o Product Owner trouxe como ideia, trouxe como necessidade, né? A gente tem um papel também muito importante, que é o nosso querido SM, maravilhosos, né? Que ele é o que? O guardião da equipe e do processo. Ele é a pessoa que vai facilitar a comunicação entre o time, ele vai ser o cara que vai analisar a performance daquele time. Eventualmente, quando vier aquele top-down que a gente comentou, ele é o cara que vai, opa, peraí, deixa eu entender aqui o que está acontecendo, em conjunto com o PO, e ver qual é realmente a necessidade, entender como que a gente consegue desdobrar isso para dentro do time. Então, ele é o especialista que vai facilitar ali a comunicação, né? Então, ele vai ser o cara que vai treinar o time, que vai garantir que todo mundo faça parte, entenda do que está sendo feito, que vai conduzir ali cerimônias, geralmente, né? Não necessariamente uma regra, tá? Mas isso, na maioria das vezes, é o que acontece, né? É o cara que vai conduzir todas as cerimônias, mas isso não significa que o PO não pode conduzir, que o Dev não pode conduzir, né? Mas geralmente o SM ou o agilista, em alguns contextos, é a pessoa que é o guardião ali do time e do processo também, tá? Esses são os três principais papéis, mas tem outros dois que eu gosto sempre de trazer e comentar, porque eles estão dentro do time ali de desenvolvimento, mas eles são pouco comentados, que são os nossos lindos maravilhosos QAs. Eles são muito importantes para o processo, por quê? Porque eles são as pessoas que garantem a qualidade, né? Eles são as pessoas que vão fazer teste, seja automatizado, seja manual, é, e eles são as pessoas que são parceirinhas ali dos desenvolvedores. Então, por isso que quando a gente falou ali de cerimônia ali atrás, a gente não chegou a comentar o fato dos QAs terem uma cerimônia separada, porque essa cerimônia dentro do Scrum ela não existe. Por quê? Porque ela faz parte dentro da sprint, né? Então, os QAs e os desenvolvedores, eles são parceirinhos que andam de mão dada. Então, meu desenvolvedor lindo, maravilhoso, não trate o seu QA como um inimigo. Ele não está caçando defeito no seu trabalho. Na verdade, ele é um parceiro, ele tem aqueles olhos de águia que vai ver, garantir aqueles detalhes, né, para que o produto seja entregue da melhor maneira possível. Mas eu gosto sempre de mencionar, porque é exatamente por esse ponto que você trouxe. Tem gente que não conhece, tem gente que às vezes conhece, mas não dá devido valor, porque eles são muito importantes dentro do processo. E tem muitas empresas que não contratam, por quê? Porque preferem ter testes automatizados ou o próprio desenvolvedor faz este papel, né? Mas por que que eu gosto muito da função do QA? Porque o QA, ele tem um olhar diferente do desenvolvedor. Imagina que você desenvolve uma coisa e você mesmo testa. Hum, talvez não seja Teste tão viável, né? efetivo, não seja tão efetivo. Por quê? Porque você vai eventualmente deixar coisas passar, porque foi você que escreveu, né, esse código. Então, eu gosto muito do quando a gente traz o QA, exatamente para a gente ter uma pessoa olhando diferente. E nesses casos, quando a gente tem dentro da empresa e a gente não tem esse papel definido, o que eu sugiro é, você desenvolvedor que vai testar, você desenvolve e dá para outro desenvolvedor testar. Porque aí você vai ter o olhar de outra pessoa, você não tem aquele vício, né, do que você escreveu. Eu faço isso muito, assim. Quando eu escrevi o e-book, eu lancei o e-book o ano passado, quando eu escrevi, eu pedi para outra pessoa revisar para mim. Por quê? Porque eu já li aquilo ali 400 vezes e vai passar coisa, não adianta, porque a gente não tem, a gente já está com o olhar muito viciado para aquilo, né? E por fim, mas não menos importante, a gente tem uma galera que eu amo, que eu sou fã demais, que é a galera de UX, que são a galera responsável pela experiência, né, do nosso usuário. E o X, gente, ela é uma disciplina que estuda exatamente isso, como o usuário pensa,
como esse usuário funciona. Então, ele pensa com a cabeça do usuário, né? Então, o objetivo do UX é estimular que o time traga exatamente esse olhar do usuário, né? A própria sigla diz, né? User Experience, né? Que vem do inglês de experiência de usuário. Então, o UX, ele é a pessoa que tem o conhecimento do ponto de vista do usuário, né? Então, ele sabe como criar uma boa experiência, ele sabe que aquele botão ele deve ficar do lado direito e não do esquerdo, porque a usabilidade da ferramenta vai ser melhor assim. Então, ele é aquela pessoa que entende das cores, entende do tom de voz. Então, ele é um cérebro criativo que eu sou fã e eu admiro demais quem trabalha com a parte de UX e design experience, porque é muito bacana, né? E eu trouxe até algumas das siglas que eu vejo que muitas pessoas às vezes não conhecem ou também não estuda mais a fundo, mas dentro da categoria, dentro da experiência do usuário, existem vários tipos de profissionais que podem existir, ou pode ser um profissional só com vários atributos, né? Então a gente tem, por isso que eu coloquei essa sigla aí de o X, e o I e o W. Por quê? Porque o X, que trabalha com UI, que é o I, que é o que cuida da interface, é aquele cara que vai dar o ritmo, vai dar o tom da interface, de como que aquilo vai funcionar. Então, ele vai usar, por exemplo, o conhecimento de cor. O que que é uma cor que aqui que fala com o tom do que a gente quer passar para o nosso usuário? Ele vai trabalhar com a tipografia, com as cores, com as imagens, com todos os elementos visuais para que aquele produto saia lindo, maravilhoso, perfeito, para que a usabilidade do usuário seja a melhor possível. E a gente tem uma outra categoria, que é o writer, que é o writer, que é SW, que ele entra justamente na parte de tom de voz, que entra na parte de como determinada marca vai se falar com os seus usuários. Então, imagina aqui, as pessoas que desenvolvem qualquer tipo de aplicativo, sei lá, vou dar um aplicativo que está na mão muito dos jovens, que é o TikTok. Ele é um aplicativo que geralmente tem um formato mais para um público determinado jovem, tal, que está ali só vendo vídeos mais curtos, que tem uma forma de trabalhar, que tem uma forma de visual. Então, as pessoas que escrevem o tom de voz daquele aplicativo são as pessoas que estão por trás, né? A forma de escrita, a forma de falar com o cliente, isso é muito importante. E às vezes todas essas funções, elas fazem parte de uma mesma pessoa, ou elas podem ser funções diferentes, né? Então você pode encontrar muitos profissionais que é UX design, ou UX interface, ou UX writer. Então, às vezes, você vai encontrar essas nomenclaturas diferentes no mercado, mas é uma galera que trabalha muito a experiência do usuário, e eu sou fã de carteirinha desse povo, que eles fazem um trabalho lindo.